Primeira questão, identifique as relações ecológicas existentes entre cupins que vivem no mesmo cupizeiro. Na verdade seria uma sociedade, né? A rêmora e tubarão. A rêmora ela fica ali embaixo ali do tubarão e só pega ali os restos, né? Que o tubarão na verdade está se alimentando. Então seria comensalismo. Cupins e micro-organismos que vivem em seu intestino e que digerem a celulose. Então isso seria mutualismo, né? Onde na verdade eu não consigo separar um do outro. Né? Os que estão ali dentro do organismo vão estar se beneficiando, assim como também o cupim, porque esses micro-organismos estão quebrando a celulose para ele. Sapo e gafanhoto seria uma relação de predatismo, né? O gafanhoto, na verdade o sapo ele come o gafanhoto, né? Lombriga e ser humano seria parasitismo. Nessa segunda questão aqui, essa primeira ela tá na verdade errada, né? Tá faltando aqui protocooperação. Quando o pássaro ele cata ali os carrapatos do boi, ele está ajudando ao boi, mas não significa que na verdade o boi não viva se de repente o pássaro deixar de comer o carrapato, né? Então é uma relação benéfica para os dois, mas os dois conseguem viver separadamente. Onça matando e comendo uma capivara seria predatismo. Luta entre dois machos da mesma espécie já seria uma competição. Abelhas vivendo na colmeia, sociedade. Lombriga alimentando-se no intestino humano e causando doença, parasitismo. E a rêmora, né, comendo lá os restos da comida do tubarão, seria comensalismo. Na 3. Diferencie relações harmônicas de desarmônicas. As harmônicas são aquelas, na verdade, que não tem nenhum tipo de prejuízo, né, para aqueles seres envolvidos. Pode até ser realmente muito benéfica e causar até dependência, assim como não, né? Agora, as desarmônicas não, tem prejuízo. Dê um exemplo de uma relação intraespecífica, ou seja, entre seres da mesma espécie. Então, a gente poderia estar citando a sociedade, né? No caso lá das abelhas, por exemplo. Correlacione as colunas. Relação intraespecífica são aqueles seres da mesma espécie. Então, a sociedade é da mesma espécie, né? Apenas. E o canibalismo também é da mesma espécie, tá? Agora, a relação interespecífica, né? Ou seja, entre espécies distintas, a gente tem aqui mutualismo, predatismo e o comensalismo. Na número 6, ele está falando aqui sobre alguns seres aqui de formigas, né, abelhas e tudo mais, cupins, né, e aí ele está perguntando que tipo de relação seria essa. São seres da mesma espécie, então é uma relação intraespecífica e não há qualquer prejuízo entre esses seres envolvidos, então seria uma intraespecífica harmônica, letra B. Na número 7, o que é mutualismo? Mutualismo seria uma relação ecológica, tá? Onde os indivíduos que estão ali envolvidos, eles se beneficiam tanto de tal forma que causa uma certa dependência entre esses seres. Então, eles não conseguem viver isolados, né? Na número 8, está falando aqui sobre o peixe-palhaço, né? Lá na anêmona. E ele está perguntando que tipo de relação pode ser verificada ali no peixe-palhaço. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma protocooperação. Ambos se ajudam, mas conseguem viver separadamente.